Opa. Pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Graças e paz, queridos. Deus abençoe tua vida. Boa noite. Ei, aleluia. Desde já vamos iniciar agora essa imersão com uma palavra de vitória sobre a tua vida. Que a luz de Cristo permaneça sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Boa noite, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Faz teu querer, faz teu querer em mim. O povo tá chegando, né? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Tá aí, Kátia! Cadê meu amigo Fernando? Fica despreocupado, já tô preparando a data para a camisa vermelha. Muito obrigado pelo carinho, Fernando. Kátia, amo vocês, né? Dani, Deus abençoe, Dani. Fala pra Samara que eu tô mandando, ó, um beijo pra ela. Quero ver vocês lá com a tia Wanda. Todo mundo louvando e adorando o nome do Senhor. Domingo é Santa Ceia. Sandrinha, te amo, Sandrinha. Fala pro Júlio pra ir lá cear conosco. Você também. Manda um beijo pra Pamilinha. Deus abençoe. Quem mais tá aqui? Manel, meu sogro. Eu te amo. Eu te amo. Deus abençoe tua vida, Manelzinho. Mãe Patrícia, Deus abençoe nossa carioca paulista. Deus abençoe tua vida, irmã Patrícia, Cadu. Deus abençoe a vida de vocês. Que sobre vocês, sobre todo mundo que está entrando e vocês que vão ver depois, a poderosa mão do Senhor continue te sustentando e erguendo a tua vida. Em nome de Jesus, hoje é quinta-feira, eu estou muito feliz, querido. Eu estou muito feliz hoje. Aí você vai perguntar assim, pastor, por que o senhor está feliz hoje, pastor? Porque, meu amado, eu estou feliz porque eu estou vivo, sabe? Você está vivo. E tantas situações que estão ocorrendo assim, Deus tem preservado a nossa vida. Então é motivo da gente louvar e agradecer ao nome do Senhor pelo fôlego de vida, por essa oportunidade que Deus nos concede hoje, de estar assim, ó, mesmo distante, estamos conectados, né? Paz, Mira, Deus abençoe tua life, Mira. Manda abraço pro Robson. Domingo, Santa Ceia, hein? E a nossa Santa Ceia é livre. Quero convidar você que é batizado no Senhor, quero convidar você a estar ceando conosco. Eu vou dar alguns avisos e logo em seguida nós já vamos, né, começar a imersão, mas eu já vou te pedir, deixa a tua espada, tá certinho aqui sozinha, mas delicado. A pastora hoje ainda está trabalhando, tadinha. Ela está trabalhando ainda, mas por isso que ela não está presente, mas ela está conectada, Mas quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, né? Enquanto você abre a sua Bíblia aí sem se desconectar, eu vou te incentivar a você a pegar o seu zap e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis.
Pastor, mas eu cheguei em casa estressado do trabalho, eu estou chateado, querido. Vou falar para você, a melhor coisa que tem é você desfrutar da presença de Deus. Geraldo, Deus abençoe tua vida, meu amigo. Deus abençoe tua vida e tua família, em nome de Jesus. Então eu sei que talvez você tenha chegado cansado do trabalho, ou talvez você que está em home office ficou o dia inteiro no computador, mas vai ser um período bem breve que nós estudaremos a palavra de Deus. Eu quero convidar você. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, eu já vou alinhar com você o seguinte, tá? A nossa programação. Qual é a nossa programação de sábado? Sábado, 10 horas da manhã. Atenção, Kátia, Josivaldo, não é? Tia Neide, Tia Nelly, a Tamires, pessoas que participam, entre outras, que são convidados. Sábado nós teremos o estudo da Bíblia. Sábado, estudo da Bíblia, 10 horas da manhã. Sábado, estudo da Bíblia, 10 horas da manhã. Quem vai estar aplicando esse sábado é o pastor Jorge. O pastor Jorge vai estar conosco, aplicando lá. Você está convidado, ele preparou com bastante carinho, com bastante amor, um estudo aprofundado dos capítulos de Mateus. Nós já chegamos na metade, já estamos terminando o Evangelho de Mateus. Então você que não participou de nenhuma, dá tempo. E você que tem participado, eu quero incentivar você a convidar outras pessoas. Convida e vai estar conosco lá, Avenida dos Mananciais, 995, no sábado, 10 horas da manhã, estudo da Bíblia com o pastor Jorge. Domingo, Escola Bíblica Dominical 100% online, tá? E no domingo, 4h30 da tarde, é o culto de celebração. Bastante alegria, muita adoração, porque domingo é Santa Ceia, é o momento de nós sentarmos à mesa com o Senhor. Então eu quero convidar você, independente de denominação, independente da sua igreja, se o seu pastor permitir, se você tiver disponibilidade, vá conosco sentar à mesa do Senhor, domingo, 4h30 da tarde, Avenida dos Mananciais, 995, na Taquara. Amém? Então já deu tempo para você estar aí, já deu tempo para você compartilhar, já deu tempo para você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo, já dei a pausa aqui ó, na música, né? Gênesis capítulo, deixa eu pegar aqui, cadê Jesus? Gladys, Deus abençoe tua vida, Gladys. Manda abraço para Amanda, para Larissa, para Andressa, para o Cléo. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Gladys, eu vou te fazer um convite, Gladys. Sábado de manhã tem estudo da Bíblia com o pastor Jorge. Quero te ver lá, Gladys. Dá um pulinho lá, 10 horas da manhã. Se você tiver essa disponibilidade. Sábado, 10 horas da manhã, a Gladys e todo mundo, estudo da Bíblia com o pastor Jorge. Sábado, lá na igreja. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Para você que tem dúvida, é o primeiro livro da Bíblia. É o primeiro. Abrir o Velho Testamento é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 12. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou usar a nova versão transformadora, do verso 1 ao verso 4. O Senhor tinha dito a Abrão, aqui ainda era Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso. Você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Senhor, foi a tua palavra que foi lida da vida. A cada um que está conectado agora, Senhor, que eles recebam a tua palavra, e que a tua palavra gere vida nos lares, gere vida, Senhor Jesus, local de trabalho, gere vida no veículo automotivo, aonde cada um estiver, se tem alguém no leito de hospital, ou se tem alguém padecendo, sentindo alguma dor na coluna, dor vesícula, rins, dores estomacais, pressão arterial, ó Pai, problema de articulação, qualquer dor, ó Pai amado, que seja alcançado agora, pela atmosfera que há do reino de Deus, pela presença do Deus a quem servimos, Senhor Jesus, filho de Davi.
Ouça a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado? Então, o tema de hoje, tá? Vou até pedir para a irmã Patrícia. Voltei aqui com fundo, botei ele baixinho. Porque essa música traz uma mensagem muito forte. O nome dessa música é Eu Me Rendo, né? E eu vou falar para você. O tema da imersão de hoje é a paz, Tereza Avelino. Deus abençoe tua vida, minha linda. Beijão, amamos você, amamos o que você carrega, filha de Deus. O tema é, coloca por favor, irmã Patrícia, e coloca e fixa o tema aí, por favor, hein? Tudo começa e se sustenta com uma visão. Olha o tema. Tudo começa e se sustenta com uma visão. A terceira vez, enquanto a irmã Patrícia está preparando, que ela vai fixar aí nos comentários, o tema da imersão de hoje. Tudo começa e se sustenta com uma visão. Primeira coisa que a gente precisa alinhar para que nós tomemos posse da palavra de Deus na nossa vida. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus é clara e ela fala sobre isso. E eu preciso entender que essa palavra, que quando Deus ele determina algo, determinado está. Que quando Deus ele determina se eu vou fazer, ele não muda de ideia. Sabe? E a gente precisa aprender a tomar posse dessa palavra. Que Deus ele é imutável. Eu preciso aprender a entender que a imutabilidade de Deus me garante ricas e grandiosas bênçãos. Aqui eu vejo um cenário muito lindo. Abraão aqui, ele recebeu um direcionamento de Deus, e nesse direcionamento de Deus, Deus ele foi muito meticuloso, Deus ele foi muito detalhista. Aguarda que eu vou falar com você que nos assiste aí. Sempre quando Deus der uma ordem para você, sempre quando Deus ele liberar algo para a tua vida, ele vai liberar os detalhes. Deus ele chega e diz para Abraão, ele não simplesmente fala, sai da sua casa e segue. Ele começa a destrinchar, a esmiuçar, ele começa a dar detalhes de como Abraão, o que Abraão deveria deixar, o que Abraão deveria fazer, quem ele deveria colocar em segundo plano na sua vida. Ele começa dizendo, o Senhor disse, deixa sua terra natal. Primeira coisa, deixa sua terra. Aqui o que eu vejo? Que Abraão ele tinha um carinho pelaquela terra onde ele morava. Aleluia. Às vezes, querido, sabe aquela pessoa que se apega muito ao apartamento, que se apega à residência onde mora, se apega ao carro que tem, à roupa que usa, aos bens materiais e visíveis. E aqui eu vejo Deus ele dando ordem detalhada. Sabe? Pega aí no teu espírito em nome de Jesus. Deixa a sua terra natal. O que Deus está falando? Abraão, eu sei que você vai me seguir, mas eu preciso que você nesse exato momento coloque a minha vontade com prioridade. Eu sei que você ama essa terra. Eu sei que você deu a vida por essa terra, mas chegou o momento de você dar vida por algo maior. Então deixa a sua terra. E aí Deus começa a entrar em detalhes, aí vem vírgula. Sabe, ele começa a dizer, atenção, Dani, Mira, Kátia, receba essa palavra aí, irmã Patrícia, Cadu, receba essa palavra. Além de deixar a sua terra, deixa os seus parentes e a sua família, e principalmente deixa o seu pai, sabe? E aí a família de seu pai. E eu vejo aqui que Deus ele foi tão detalhista porque Deus sabia o que passava no coração de Abraão, na época Abraão ainda, o sentimento que ele nutria pela família de seu pai. Irmã Sandra, ô minha tia, te amo. Deus abençoe tua vida, tia. Deus abençoe tio querido hoje no mercado. Falo mesmo, hein? E ele compra direitinho, Então, aqui eu vejo Deus ele falando, eu sei que você ama essa terra onde você nasceu, onde você foi gerado. Eu sei que você ama os seus parentes. Eu sei que você ama a família do seu pai. Mas é chegado o momento de você andar em lugares altos.
É chegar o momento de você ir para um local aonde eu vou fazer de você uma grande nação. E aí o que eu aprendo? Que tudo começa na nossa vida e se sustenta com uma visão. Aqui, Abraão recebeu a visão de Deus. E o mais interessante não foi só que Abraão recebeu. Abraão, ele recebeu, tomou posse e seguiu a visão de Deus. Então, naquele exato momento, as coisas estavam mudando, os ventos estavam mudando, toda a situação estava mudando a favor de Abraão. Por quê, pastor? Porque Deus falou, olha, você sai e vai para onde eu vou te mandar, porque eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você, eu vou te abençoar, eu vou te fazer um homem famoso e você será uma bênção para outros. E eu quero começar, vou falar agora sobre o exercício da fé, o que a população brasileira, o que a população mundial precisa hoje é entender o final desse versículo que diz, você será uma bênção para outros. Eu quero fazer uma pergunta para você que nos assiste aí. Será que você tem sido bênção para a tua família? Será que você tem sido bênção para os teus vizinhos? Será que você tem sido abençoador no teu relacionamento, dentro da tua casa? Sabe, Deus ele estava decidido a fazer de Abraão um abençoador, não só ser abençoado, mas ter a dádiva, o privilégio, a graça de abençoar. E quando eu falo, querido, de abençoar, não é somente fazer ação social. Não. Eu estou falando de, por intermédio da tua vida, você ser um canal de libertação para a glorificação de Deus. Deus usar a tua vida para que, por intermédio dela, pessoas se convertam e aceitem Jesus como real Salvador. Foi através da vida de Abraão que Deus mudou a história da nação. É isso que eu quero falar com você hoje. Porque Abraão, Deus ele deu a planta. Abraão, eu vou fazer de você não só uma bênção, mas eu vou fazer de você um abençoador. Entenda essa diferença. Uma coisa é você ser abençoado, a outra coisa é você ter a graça para abençoar. Muitos querem abençoar, mas não tem a graça, não tem a bênção do Senhor, não tem a autorização, o aval do Cordeiro. Mas Abraão recebeu. Abraão recebeu o aval do Eterno para abençoar. E aí, simplesmente, quando ele recebeu o aval para abençoar, por quê? Porque Deus estava falando para ele, olha, se você fizer o que eu estou te ordenando, você vai ver que coisas grandes eu vou fazer através da tua vida, Abraão. Hoje você não entende. Aqui a Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos. Para um homem, hoje, para um homem de 75 anos, o homem já tem ideia formada. O homem ele já viveu bastante tempo para ter experiência, para saber o que é certo e o que é errado. Mas aqui eu vejo a questão que Abraão, ele sabia diferenciar o que era a sua visão da visão do Eterno. Meu amado, não importa a tua idade, não importa o tempo de igreja que você tem, a visão de Deus para a tua vida sempre vai ser maior do que a experiência que os anos de vida lhe concederam. Eu vou repetir porque é didático. A visão de Deus sempre vai ser maior do que os anos de vida, de experiência lhe concederam. A visão do altar, a visão do reino te garante ser não só uma bênção, ser não só abençoado, mas ser um abençoador. Aceita a visão, porque a visão em Deus é o que nos sustenta. Pastor, como assim, pastor? Aqui eu vejo também que Ló, ele colocou o exercício, ele colocou em prática, rascunhei algumas coisas aqui, o exercício da fé. Aqui Ló, ele colocou Abraão, ele colocou, falei Abraão, perdão, tá, querido? Ele colocou em prática o exercício da fé. Porque para que ele pudesse receber o extraordinário, sabe, porque para mim, eu vejo aqui extraordinário. Deus chega para você e fala assim, você vai ser grande, cara. Deus chega para você e fala assim, você vai ser famoso.
Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que Deus estava falando? Eu vou fazer o extraordinário através da tua vida, através da tua semente, por intermédio de você que é falho, você que é pecador, por intermédio de você que eu vou fazer o extraordinário. Mas para que Abraão pudesse receber esse presente, ele precisava colocar em prática, fazer uso e colocar em prática do exercício da fé. A fé não é somente para você pedir, querido. A fé não é uma ferramenta somente para você profetizar. A fé, essa palavra pequena com 2 letras, não é somente para você falar do monte, sai da direita e vai para a esquerda. A fé não é somente para você receber, a fé é para você poder dar também. Ei, Jesus. A fé te concede essa graça de, além de ser abençoado, ser um abençoador. Abraão entendeu isso porque ele colocou em prática o exercício da fé. E quando eu coloco em prática o exercício da fé, eu tomo posse do futuro que Deus projetou para a minha vida. Vamos voltar um pouquinho. Aqui Deus ele dá planta. Abraão, vou falar para você. Sai da tua terra. Opa, mexeu aqui, perdão, queridos. Perdão. Opa, saiu. Tô legal. Vamos lá. Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te dar planta. Fininho, lindinho, lindona, lindão, presta atenção no que eu vou te falar. Sai da tua terra natal, sai disso, sai desse lugar e vai para onde eu tô te mandando. Porque eu vou te dar planta do que eu projetei para você. Essa palavra projeto é algo extraordinário. Olha o que eu projetei para você, Abraão. Eu vou abençoar, você será uma grande nação. E olha o que eu projetei para você mais, Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, o que eu tenho projetado para você não para por aí. Olha o que eu projetei ainda mais, Abraão. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aqui, queridos, é a palavra revelada. Deus ele está mostrando para Abraão o que ele projetou para a vida, para a linhagem, para a descendência de Abraão. Por quê? Porque se Abraão aceitasse o quê? A visão. O que sustentou Abraão no deserto? O que sustentou Abraão no meio das guerras? O que sustentou Abraão na hora de imolar Isaac? Foi aceitar a visão que Deus deu para ele. O que está te sustentando, o que vai te sustentar, o que vai manter a tua família unida não é o dinheiro. O que vai não são os elogios, não são os aplausos. O que mantém uma família unida, o que mantém uma igreja unida é aceitar a visão que Deus deu para o ministério. Aceita a visão que Deus deu para você, querido. Às vezes vai confrontar. Pastor, mas a visão é a visão que eu queria. Não era? Será que era a visão que Abraão queria? Sair da sua zona de conforto? Sair do local onde ele tinha como uma terra natal? Uma terra que alegrava o coração dele? É abandonar seus parentes e a família de seu pai, que ele tinha uma estima, um carinho? Ir para uma terra que ele não conhecia? Sabe, no verso 1 desse capítulo, ele diz: uma terra que eu ainda, dependendo da sua versão, Pastor Lídia, beijo para a senhora, bênção para o tio Sebastião. Uma terra que eu lhe mostrarei. Lhe mostrarei, é no futuro, eu não estou te mostrando, eu ainda vou te mostrar. Isso é você aceitar a visão. Aceitar a visão não é você trabalhar em cima daquilo que você vê, mas em cima daquilo que você crê, aleluia. Aceitar a visão de Deus é você viver por intermédio do exercício da fé. Porque quando você vive por intermédio do exercício da fé, você flui no sobrenatural de Deus. Viver por intermédio do exercício da fé me possibilita fluir no sobrenatural de Deus. Dando continuidade. Mas para que tudo isso acontecesse na vida de Abraão, ele precisou sair. Ele precisou deixar. Meu amado, não basta apenas a gente dizer: eu recebo, eu estou seguindo a visão que Deus me deu, se eu não saio, se eu não deixo aquilo aonde meu coração está focado.
Deus sabia como que o coração de Abraão apontava para a sua família, para a sua terra natal. E Deus falou: Abraão, é tempo de você viver uma nova estação. Mas para que você possa viver essa nova estação, você vai ter que deixar, vai ter que sair. O seu coração vai mudar de direção. O seu coração agora vai ser meu. Sabe, querido, aqui eu vejo uma palavra de carinho. Deus está falando para Abraão: Abraão, eu quero te dar. Eu quero que você seja, eu quero que você transmita, eu quero que você marque essa terra, mas o teu coração não pode estar mais aonde estava. Saia, porque o seu coração tem que estar em mim, diz o Senhor. Às vezes, nós temos que deixar pai e mãe, não esquecer, não abandonar, mas deixar, porque às vezes o nosso coração está muito preso nas pessoas e não está preso no Criador das pessoas. Às vezes a nossa mente está muito presa no natural e não no sobrenatural. Paz, irmã Elaine, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Quero te ver domingo, minha amada. Santa Ceia, se puder, dá um pulinho lá. Então o que eu estou aprendendo aqui? Eu estou aprendendo aqui que Abraão, ele precisou se desprender, ele precisou pegar o seu coração e colocar de um outro lado, apontando para uma outra figura, para um outro momento, para que ele pudesse viver um novo tempo. Aonde está o teu coração, é aí que está o teu tesouro, diz a palavra de Deus. Se o teu coração estiver na terra, os teus tesouros são terrenos. Agora, se o teu coração estiver voltado para os céus, do céu que vem o teu alto e sublime trono, porque dele é o ouro, dele é a prata. Aonde está o nosso coração? Nas coisas terrenas? Nas coisas palpáveis? Ou no reino daquele que é imutável? Só que Deus, ele falou isso para Abraão. E a palavra do Senhor vai dizer que Ló foi com ele. Eu vou falar para você, a visão acompanhava a Abraão. Ló acompanhava Abraão, não a visão. Quando que eu vou falar para você, querida? Aleluia. Ô, meu Pai. Deus está aqui, querido. Deus está aqui. Deus está aqui. A visão foi dada para cada ministério. Uma coisa é quando você pega a visão e dança, pula, grita, caminha em cima da visão que te sustenta. Outra coisa é quando você só acompanha. Ló só acompanhava. Ló só acompanhava a visão de Abraão. Ló não acompanhava aquilo que sustentava Abraão. Ei! Ló acompanhava a visão que Abraão tinha. Ló acompanhava Abraão. E não o que sustentava Abraão, que era a visão que levou o exercício da fé. Pastor, me prova biblicamente. Te provo. Quando eu tenho pessoas, a Bíblia fala que o joio e o trigo estão no mesmo, está na igreja, está no mesmo espaço físico. Quando eu tenho pessoas que acompanham pessoas, as coisas começam a dar murmuração, estresse, dano, separação, divisão. Agora, quando eu tenho pessoas que acompanham a visão, a justiça, gozo, paz e alegria. As coisas de Deus não geram danos. Paz, irmã Vandré, as coisas de Deus não geram danos. Vou falar pela terceira vez para você poder entender. Uma coisa é quando eu sou sustentado pela visão que Deus me deu. Outra coisa é quando eu acompanho a visão de alguém. Agora, pastor, mas eu estou lá na igreja. Se você está na igreja, você vai aceitar a visão que Deus deu para aquele ministério. Porque o que vai fazer você ser sustentado na igreja não é a música, não é a quantidade de pessoas, mas é a visão que você aceitou para a tua vida. Porque a visão vinda do reino sustenta. A visão que vem do reino não causa divisão, não causa intriga, não gera murmuração e nem dano. E isso tudo estava acontecendo entre os servos de Ló e de Abraão. Porque Ló era sobrinho de Sara. Estava acontecendo aquelas confusões todas. Sobrinho de Abraão. Estava acontecendo essas confusões. Então, a visão, o que eu vejo? Que Ló, ele acompanhou Abraão, mas não acompanhou a visão que sustentou Abraão.
Tá pegando? Se eu não acompanho a visão e acompanho a pessoa, daqui a pouco, em algum momento, vai rachar, vai ruir. Por isso que eu falo lá na nossa casa, não vá lá para a igreja por causa do pastor, por causa da pastora, por causa do movimento, não vá se o Espírito Santo te levar para aquela visão. Para a visão que ele deu para aquela casa. Vocês estão me entendendo, queridos? Aleluia. E aí eu vou falar para você, atenção você que nos ouve, você que está vendo agora e você que vai ver depois, sabe esse privilégio, essa graça de ser sustentado pela visão do altar? Se estende a mim e a você. A graça de ser sustentado pela mesma visão que Abraão foi sustentado, se estende a mim e a você. O privilégio de ser não só abençoado, mas ser abençoador, o privilégio de entender que quem te abençoar vai ser abençoado e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado por Deus, se estende não só a Abraão, mas também a você. A você que é preto, a você que é branco, a você que é gordo, a você que é magro, a você que é baixo, a você que é alto, a você que tem medo, você que tem receios, vai ser a você também. Pastor, me prova isso biblicamente? Te provo. Abre a tua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Olha a revelação que o apóstolo Paulo, liberou em uma das suas cartas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 7. Gálatas capítulo 3, verso 7. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Abraão, nosso pai da fé. Os que são Abraão, meu pai na fé, a bênção que foi liberada para Abraão se estende para os meus filhos, para os meus futuros netos, para os meus bisnetos. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. A visão que foi liberada lá de Abraão, que Abraão pegou, é a mesma visão que nós carregamos hoje. É a visão do reino. E a visão do reino não divide. Ai, falei. A visão do reino não gera fofoca. A visão do reino não gera disse-me-disse. A visão do reino não gera dor. A visão do reino mantém a unidade. A visão do reino traz para perto quem estava longe. A visão do reino transforma. A visão do reino restaura. E a visão do reino vivifica. Se não está acontecendo nada disso, mas se está satisfazendo o desejo do teu coração, lindinho, lindona, eu tenho que falar para você, essa visão não vai te sustentar, vai te manter por um tempo, mas é algo aparente, não vai te sustentar, daqui a pouco vai rachar. Porque a única visão que permanece é a visão do reino, é a visão do altar. Só que o que acontece, pastor? Você vai se perguntar assim, pastor, quando a visão, essas coisas acontecem, que divide, é quando a visão é dada pelo coração. Não só pelo coração, mas também pela carência humana. O ser humano, ele é carente. Ele carece de afeto. Ele carece de carinho. Ele carece de bom dia, boa tarde. Tem gente que sente falta de uma mensagem. Mas isso não é um defeito. O ser humano, ele foi gerado por Deus com uma expectativa. Lembra quando Deus falou, para Adão, não é bom que o homem viva só. Não é só na questão do casamento, não. É na questão da humanidade. Ou seja, o homem necessita de amigos para orar, amigos que impulsionem para viver as novidades do reino. Isso, é claro, o homem, ele precisa. O homem, ele carece, está no nosso DNA. Só que nós temos que tomar cuidado que, às vezes, o nosso coração, a carência humana nos leva a viver uma visão que não foi Deus que nos deu. A carência humana, o desejo do coração, por isso que a palavra vai falar o coração do homem é enganoso. Carência humana e desejo do coração. Carência humana e desejo do coração. Cuidado, porque eles podem nos levar a viver uma visão que não é a que Deus projetou para a nossa vida. E quando eu vivo uma visão que Deus não projetou para a minha vida,
A visão que Deus não projetou para a minha vida gera barulho, gera emoção, mas não gera unção e nem transformação. A visão que Deus não projetou para a minha vida, mas sim a carência humana, o coração humano, gera emoção e barulho e não gera transformação e nem unção. Tá pegando aí, querido? Pastor, isso é sério, pastor? Claro. Ainda vou falar mais para você. O tempo vai dizer qual é a visão que vai permanecer. Eu estava conversando com a pastora Rosângela. O tempo vai dizer qual é a visão que vai permanecer. A visão que vem do reino permanece. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Tem muita gente que hoje está na igreja, mas daqui a pouco vai passar um vento e vai sair. O problema não é da igreja. O problema é a visão que levou a pessoa para lá. O problema é que quando eu não acompanho a visão, eu sou levado por ventos de doutrina. Quando eu não acompanho a visão, eu não tenho fundamento. Eu não sou sustentado. Pode parecer loucura para você que está chegando agora, mas é bíblico. O que sustentou Abraão foi a visão. Ele estava sustentado na visão do reino. A visão do reino me dá estabilidade espiritual. A visão do reino me dá discernimento e domínio próprio. Ei, a visão do reino me concede essa graça. A visão do coração só mexe com a minha alma, só mexe com a minha emoção. Satisfaz meus desejos, meus prazeres, mas não gera unção, não gera transformação. E se não tem unção e não gera transformação, como é que o jugo vai ser despedaçado? Se o jugo é despedaçado pela unção. Como é que vai haver restauração sem transformação? Como pode haver arrependimento sem transformação? Você está pegando aí, querido? Qual é a visão que está te sustentando? E aí eu vou falar para você. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque Abraão foi um líder. É possível sim gerar líderes. Não, pastor, quem é líder já nasce líder. Não. Tem pessoas que nascem com a graça, tá? de liderar. Mas tem pessoas que não nascem com essa graça, mas podem ser formadas e moldadas para grandes líderes levantados por Deus. Me prova isso na Bíblia? Provo. Abra lá em Mateus. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, a gente já está finalizando. A partir do verso 18. Glória a Deus, glória a Deus. Mateus capítulo 28. A partir do verso 18. Vamos lá. Vem comigo, hein? Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Jesus, meu Deus. Jesus está falando: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão. Quando Jesus fala vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele continua: ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui, Jesus revela, Jesus dá uma clareza de mente. Uma clareza de mente para os discípulos, dizendo: eu estou levantando vocês agora para serem líderes. Eu estou levantando vocês agora para liderarem. Eu estou levantando vocês agora para ativarem a fé na vida de pessoas. Vão e façam discípulos. Vocês passaram 3 anos e meio comigo. Vocês viveram, vocês receberam. Chegou o momento agora de vocês irem a campo. A minha expectativa em vocês agora é que vocês vão e façam discípulos. Aqui o que eu vejo? Deus tem uma expectativa na minha vida e na sua.
assim como teve na vida de Abraão, por isso que ele mandou Abraão, vai. Assim como Jesus falou para os discípulos, vão. O momento agora não é tempo da gente se esconder, não é tempo de entrar na caverna, não é o tempo de chorar pelo desemprego, não é tempo de acompanhar a crise, não é tempo de viver em cima de uma economia que está fadada ao erro. O momento agora é da gente ir e fazer discípulo. O momento agora é da gente sair da nossa zona de conforto. E agora não chegou o momento de ser somente abençoado, mas é o momento de abençoar. Gênesis capítulo 12. Os filhos de Abraão precisam ser manifestos. Os filhos de Abraão precisam sair debaixo da da coberta desse frio. Os filhos de Abraão precisam ir e fazer discípulos. E aí, Jesus ainda fala mais. Não é só ir fazer discípulos, é batizando. Lembra de João Batista? Ele pregava o arrependimento e batizava. O arrependimento, ele faz o quê? Nós pregamos isso lá na casa. O arrependimento é você fazer o caminho de volta. Volta, ou seja, Deus, nesse tempo de crise, nesse tempo de tantas incertezas, Deus ele está nos impulsionando a sermos uma ferramenta para levar o povo a fazer o caminho de volta para Ele. Levar o povo a fazer o caminho de volta para a visão certa. Não uma visão em cima de emoções, nem uma visão em cima da carência humana, mas uma visão em cima da palavra. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Pastor, mas essa visão, pastor, é certo? Certo, querido. Ó, eu escrevi algumas coisas aqui, um líder, você que é líder, não é só pastor, pastora, líder de célula, de departamento, não, todos nós fomos chamados com uma expectativa, já mostrei para os irmãos, nós somos movidos por propósitos, nós somos movidos por propósitos semeados por Deus no nosso coração. Sabe? Isso demanda fé, a gente tem que usar bastante fé, e quando a gente usa bastante fé, por que, pastor, eu preciso usar bastante a fé? Porque a fé vai me permitir ver o impossível e enxergar o invisível. A fé me concede isso, fluindo sobrenatural. Eu vou falar, aí você vai se perguntar assim, pastor, como é que funciona a questão da visão? A visão vinda de Deus, a visão, essa visão que o Senhor está falando, a visão dos céus. A visão que Abraão tinha, como é que funciona? Funciona assim, rascunhei, vou repetir, que fica mais fácil. Deus estabelece um propósito. Primeiro, Deus estabelece o propósito. Segundo, o coração do homem se converte a ele. Terceiro, o coração do homem passa a se alimentar da força que Jesus, que agora é o dono do coração, está fornecendo para ele. Mesmo nos ambientes desconfortáveis. Você acha que Abraão estava confortável? Mas mesmo no ambiente desconfortável que ele passou, ele saiu da sua zona de conforto. Ele foi sustentado, porque ele caminhou em cima da visão vinda do alto. Quando eu caminho em cima da visão de Deus, Ele é o meu sustento. Ele garante o sucesso da palavra dele se cumprindo através da vida da sua igreja. E a visão também nos faz prosperar. A visão em Deus. A visão em Deus nos faz prosperar. Sério, pastor? Seríssimo. Vou provar na Bíblia. Abre a sua Bíblia aí, Isaías 55, capítulo 55, verso 11. A visão, quando eu caminho na visão em Deus, eu prospero. Mas não é a prosperidade financeira. Existe um problema que quando o crente fala de prosperidade é carro novo, é casa nova. Não, isso não é prosperidade. Isso é bênção de Deus para a tua vida. Prosperidade, querido, é você simplesmente caminhar na visão e ser sustentado pela visão de Deus. Diz assim, ó, o mesmo, Isaías capítulo 55, o mesmo acontece a minha palavra. Eu a envio, ela sempre, independente da estação, independente do cenário, a palavra de Deus sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Nós, viveremos com alegria e paz. Os montes e as colinas
e as árvores do campo baterão palmas. Onde havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Isso só acontece quando eu caminho segundo a visão que me sustenta, que é a visão do alto. É a visão de Deus, não a visão do coração, não a visão da carência humana. A visão de Deus produz frutos através da minha vida, que sou filho de Abraão na fé. E da tua também, dos teus filhos também. Né? Manel botou Abraão, foi obediente, por isso se cumpriu as promessas. Justamente Abraão obedeceu a visão. E já que o Manel falou, eu vou tocar num ponto. Obedeceu, sabe, querido? A visão aqui aponta para a direção. A visão de Deus aponta para a direção. Um homem de Deus que eu glorifico a Deus pela vida dele, não são palavras minhas, é palavra dele, o apóstolo Luiz Hermínio, o homem usadíssimo por Deus. Deus tem derramado uma graça sobrenatural na vida do Ministério Mevan. Ele fala que a obediência, a reverência, respeito e a honra nós precisamos ter pela visão que Deus nos dá. Nós precisamos ter obediência, reverência, respeito e honra pela visão que Deus deu para a casa que a gente congrega. Ah, Jesus! Eu preciso ter obediência, eu preciso ter reverência, eu preciso ter respeito, eu preciso ter honra às pessoas, a visão que Deus levantou aos responsáveis pelaquela casa que eu congrego. Eu preciso. Porque quando eu tenho essa reverência, por intermédio da visão, do direcionamento que foi dado pelo Espírito Santo, isso determina o nível da presença de Deus que eu vou experimentar na minha vida. Você está pegando? Eu vou repetir aí. A obediência, a reverência, o respeito e a honra que eu tenho pela visão na casa que eu congrego, aos líderes da casa que foram instituídos por Deus, ao ambiente, ao direcionamento que Deus deu para aquela casa, quando eu respeito, obedeço e honro que a direção que é vinda, não do homem, mas do Espírito Santo, isso vai determinar para mim o nível da presença de Deus que eu vou desfrutar. Eu vou desfrutar. Sabe, queridos, o homem, o ser humano, ele precisa de uma visão. Tô aqui suando porque eu fechei tudo aqui. Tá frio, mas eu fechei por causa dos barulhos da vizinhança. O ser humano, ele precisa de uma visão. Ele precisa de um norte. Para muitos, a visão é como se fosse uma âncora para a sua alma. Como assim, pastor, com uma âncora? Porque o que acontece quando não tem uma âncora? A pessoa fica à deriva. E as pessoas sem visão, sem a visão, ela não tem sustentamento, não sustenta. E a pessoa, quando ela não tem quem sustente, não está fundamentada em Deus, ela é guiada pelas circunstâncias. Você provavelmente conhece alguém que está sendo guiado pelas circunstâncias. Provavelmente, talvez, alguém da sua família está sendo guiado pelas circunstâncias. Alguém no ministério, alguém em outro ministério, alguém no meio do que você convive é guiado pelas circunstâncias. Meu amado, guarda o que eu vou falar para você. Se não tivermos uma visão de Deus definida para a nossa vida, nós seremos guiados pela carência humana. A carência não pode determinar o nosso destino. O coração não pode determinar o nosso destino. Quem determina é a presença da glória de Deus. E existem pessoas que são tão obstinadas, são tão obstinadas nos seus desejos, são tão obstinadas nas suas realizações, que acham que o fato de estar realizando aquele desejo, de estar concretizando aquela realização, é aquela visão que Deus tem para ele. Mas não é, querido. Não é. Nem sempre a realização do seu sonho, a concretização do desejo do seu coração é a visão que Deus tem preparado para você. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus confronta. Confronta. Porque se eu não tenho isso bem esclarecido, se eu não tenho isso bem definido na minha vida, eu vou achar que tudo aquilo que alegra o meu coração e que acaba com a carência da humana que tem na minha vida, é Deus para mim. Pastor, aquele que segue a Jesus não tem carência? Tem, querido. Tem pessoas que têm tanta carência que sentem falta de ser reconhecido, que quer o nome dito no microfone, que sente falta de ser lembrado. Tem gente que não está satisfeito em estar sentado no banco intercedendo,
quer elogio, quer aplauso. Isso aponta, é uma necessidade que essa pessoa tem. E eu não estou reclamando nem criticando, nós temos que olhar por essas pessoas. Porque essas pessoas ainda não têm a visão definida no teu espírito. Querido, busque hoje a definição da visão no teu espírito. Abraão, ele teve essa visão definida quando ele tomou posição de largar tudo e seguir, ir para um lugar que ele nem sabia ainda. Ele teve isso claro, definido para ele. Porque se eu não definir a minha visão em Deus, se eu não entender aquilo que Deus quer para mim, eu vou falar para você, entenda de coração que eu vou falar para os irmãos. Quando a gente não define, a gente dá murro em ponta de faca. A gente chora, a gente vive com lágrima e vive com sofrimento. Por quê? Porque eu estou sendo guiado pelas emoções, pela carência, pelo desejo do coração. E quando eu sou guiado por esse lado, daqui a pouco lá na frente eu vou sofrer. Daqui a pouco aquele momento vai se acabar. Os amigos vão sumir. E aí? Você vai, Deus, por que o Senhor permitiu? Não foi Deus que permitiu, foi você que impôs uma visão que era tua para a tua vida. Aceite a visão que é de Deus para a tua vida. Caminhe e seja sustentado pela visão de Deus para a tua vida. Amém? Querido, e aí eu vou falar para vocês. O que nos faz permanecer na visão, a gente já está finalizando, coisa linda. O que nos faz permanecer na visão não são os frutos. O que nos faz permanecer na visão não são os frutos. É o quanto aprofundamos as nossas raízes na visão que Deus nos deu. O que nos faz permanecer na visão não são os frutos. É o tanto que aprofundamos as nossas raízes na visão que Deus nos deu. Pastor, por que o senhor falou Deus com tanta intensidade? Porque tem muito falso profeta aí dizendo que é Deus, mas não é Deus. Quando que eu falar para você, querido, o falso profeta não está fora da igreja, não está dentro da igreja. O falso profeta, querido, ele simplesmente, ele distorce a palavra de Deus e libera uma visão que talvez não seja de Deus para a tua vida. É aquilo que a gente falou no início, está o joio e está o trigo. E aí, para a gente finalizar, eu quero fazer duas perguntas. Duas perguntinhas que eu quero fazer para você hoje, tá? Com bastante carinho, eu quero fazer essas duas perguntas. E eu espero que você receba com todo amor. Primeiro, você tem uma visão própria para a tua vida? Ou você só está acompanhando alguém que tem a visão, como Ló acompanhava Abraão? Você tem uma visão própria de Deus para a tua vida? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Não precisa me responder não, só pensa. Só guarda no teu coração. É a segunda pergunta. Foi Deus que plantou essa visão no teu coração? Foi Deus, foi pastor, porque isso aqui... Calma, não precisa responder não. Foi Deus que plantou essa visão no teu coração? Pastor, não sei. Eu vou te ajudar, querido. O que é de Deus não gera danos. O que é de Deus não te afasta do altar. O que é de Deus te faz permanecer no altar. Se está te afastando do altar, se está gerando dano para você, a visão não é de Deus. Daqui a pouco isso vai acabar. Porque a única coisa que permanece é aquilo que vem de Deus. E aí, para a gente poder finalizar, você pode achar assim, pô, pastor, o senhor foi duro. Não, não fui não, queridos. Nós estamos vivendo tempos em que Deus quer que sejamos uma igreja relevante. E uma igreja relevante é a igreja que é sustentada pela visão que Deus dá. Uma igreja relevante, ela é sustentada pela visão que vem de Deus. Uma igreja relevante, ela é sustentada pela visão que vem do coração de Deus. E em Salmos 19, do verso 7 ao verso 9, vai dizer assim, ó: a lei do Senhor é perfeita. Olha a visão aí. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Que eu e você possamos viver a visão que Deus separou para a nossa vida e sermos sustentados por intermédio dessa visão. Porque quem mandou garante.
O Deus que mandou Abraão sair, partir para uma terra que ele ainda ia mostrar, ele estava dizendo: se eu estou mandando, sou eu que garanto. Quem vai garantir o teu sucesso espiritual não é o teu conhecimento, não é o tanto que você lê, não é o tanto que você tem financeiramente, e nem o tanto de experiência, e nem tanto de quantos anos de igreja você tem. Mas o que vai fazer você permanecer e andar em lugares altos é o tanto que você entende que você precisa ser, assim como eu, precisamos ser sustentados pela visão, a visão que Deus dá para a nossa vida. Amém? Pega essa visão aí em nome de Jesus. Estamos terminando, mas eu quero orar por você, tá? Estamos chegando ao fim. Eu tenho um aviso que eu quero passar para os irmãos. Domingo, né? Domingo nós teremos o quê? Escola Bíblica Dominical. Amanhã nós temos intercessão, né, Mira? Amanhã a gente tem intercessão. Intercessão amanhã, 17 horas pelo Zoom. Sábado, estudo da Bíblia com o pastor Jorge. Pastor Jorge Lima, ele vai estar lá, 10 horas da manhã. Sábado, 10 horas da manhã, estudo da Bíblia com o pastor Jorge, tá? Quero convidar você aí, se prepara que vai ser bênção. Ele preparou um material muito bom, ele separou com bastante zelo, bastante carinho. Então eu quero convidar você a aceitar a visão que Deus deu para o ministério e estar lá sábado, 10 horas da manhã. E domingo, Escola Bíblica Dominical 100% online, tá? Pelo Facebook. E domingo é a Santa Ceia. Santa Ceia, 16h30. Quero convidar você, vá com o seu melhor. Chegue cedo, querido. Vamos. Atenção, diáconos, pastores, levitas do Senhor. Vamos chegar cedo, porque Deus, ele merece toda obediência, toda reverência, toda honra. Então se programa, chega no horário e vai ser bênção em nome de Jesus. Domingo, Santa Ceia. Tá aí os dados bancários, eu quero convidar você a semear, tá? A semear na casa de Deus, porque quando você semeia numa terra fértil, quando você semeia, e a gente fala assim: pastor, por que as pessoas dão oferta todo culto? Por quê? Porque, querido, é você, o que sustenta uma família não é o tanto de auxílio emergencial, é porque essa família está vivendo, sendo sustentada pela visão que Deus deu, pela casa, pelo direcionamento que Deus deu. E a palavra do Senhor nos fala da importância do dízimo, da importância da oferta. A oferta precisa ser alçada, então eu quero incentivar você, tá? Aí está a chave Pix. Hoje em dia nós temos TED, DOC é só dia útil, TED é até 4 horas da tarde, e tem o Pix que é 24 horas. Eu quero incentivar você a ofertar. Mas eu não quero incentivar você a ponto de você achar que você está fazendo uma barganha. Eu quero incentivar você a ponto de você entender que você está sendo sustentado pela visão que Deus deu. E Jesus, ele nos fala da importância da nossa semente. Há recompensa para a obra das nossas mãos, há um galardão separado. Quando eu oferto, querido, eu estou ligando no céu coisas extraordinárias. Toda vez que eu pego a chave Pix da igreja, digito que é o CNPJ, ou faço qualquer transferência bancária, ou lá no presencial, passo cartão, ou coloco envelope, o céu entra em festa, e o céu declara: aí meu filho que está vivendo, sendo sustentado pela visão, a visão que Deus deu, primeiro o reino de Deus, depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não espera Jesus voltar para você dizimar, não espera Jesus voltar para você ofertar. Viva e seja sustentado pela visão. Então oferte, semeie, faça um voto, você com Deus. Não, pastor, aqui não é para ficar, não, me dá o teu carro, me dá a tua casa. Não, nada disso não, querido. É bíblico, isso é princípio bíblico. Eu estou falando de princípios, eu estou falando de propósito, eu estou falando daquilo que Deus nos instrui, da importância de entendermos que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, a visão que Deus nos dá, o direcionamento é perfeito. Então ele fala: semeia, dizima, oferta, e viva, e seja fundamentado, sustentado em cima da visão que Deus está te dando. Não o homem, mas Deus. Amém? A honra e a glória sempre vem de Deus. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Eu quero convidar você agora a orar por todas as igrejas evangélicas, pastores, apóstolos, todas as igrejas que pregam e vivem a verdade. Feche os seus olhos aí, vamos orar para que Deus abençoe
tá? E libere coisas grandes, coisas novas sobre todos os ministérios e que o nome dele permaneça sendo glorificado através da igreja do Senhor aqui na terra. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Agora nós estamos clamando, pedindo a ti ajuda. Senhor, se tu não for conosco, nós não conseguiremos. Abraão foi próspero, Pai, não por aquilo que ele tinha, mas Abraão foi próspero porque a visão que ele seguiu, que foi a visão do teu coração, liberou para ele prosperidade, não só espiritual, mas também financeira. E nós somos filhos do pai Abraão na fé, conforme Paulo declara em Gálatas 3:7. E crendo nessa herança, é que nós clamamos pela tua ajuda. Se tem alguém com processo na justiça, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão precisando de um socorro, estão sem nada na despensa, estão precisando de uma ajuda agora, Pai. Olha para a semente de cada um. Não na questão de barganha, mas na questão deles aceitarem a visão e creem que a visão que o Senhor dá é que mantém o sustento. Então envia a provisão, porque o teu reino é justiça. Advoga a causa dos teus filhos. O teu reino é gozo. É chegar o momento deles se alegrar pelaquilo que o Senhor vai colocar na mesa dos teus filhos. E o reino é paz. Antigamente eu não tinha, mas Deus está suprindo e agora eu já tenho. Eu vou colocar a fé, a prática, o exercício da fé e tenho a certeza que Deus vai mandar não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso para que o nome dele continue a ser glorificado através da minha vida e da minha família. Eu creio nessa palavra e coloco diante de ti todas as igrejas, toda a liderança de todas as igrejas. Coloco também a vida do pastor Josué Valando, que amanhã vai ser operado, ó Pai amado, de tirar a questão, algo cancerígeno do corpo. Ó Pai amado, que o teu nome seja glorificado. Guia as mãos dos médicos na vida do pastor Josué Valando, que é uma referência para a nossa nação, não só para o nosso estado, mas para a nossa nação. Abençoa que nós e todas as igrejas estejamos intercedendo, assim como intercedemos pela vida do nosso pastor Manuel, estamos intercedendo pela vida do pastor Josué Valando e pela vida de todos os pastores, todas as pastoras, ministros que o Senhor tem levantado para liberar a visão do reino para o teu povo, para que nesse momento de muita escassez, um momento onde a fé de muitos tem se abalado, nós possamos ser fortalecidos e sustentados pela fé, a fé que o Senhor liberou para as nossas vidas, a fé, ó Pai amado, que nos mantém de pé, a mesma fé que Abraão teve quando saiu e obedeceu. Nós, como seus filhos na fé, possamos ter essa fé e sermos sustentados em momentos de crise, em momentos difíceis, Pai. Colocamos diante de ti a vida da tia Neide, Senhor. Senhor, tu sabes o amor e o carinho que eu tenho por ela, em toda a minha família, gratidão. Visita a tia Neide agora. Cuida, ó Pai amado, Pai querido, de cada um. Cuida, Senhor Jesus, da vida da Regina. Coloco diante de ti, ó Pai amado, Mananciais 995. Olha, ó Pai amado, para todos aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de uma cura, que essa palavra gere vida, ó Pai amado. Toma conta agora e destrói toda dificuldade, toda barreira que impede a mente de receber entendimento. Quebra agora no sangue de Jesus, é no nome de Jesus. E eu te suplico, marca agora cada lar. Que sobre os lares seja liberada uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de paz, Deus. Que tenhamos uma noite abençoada, que tenhamos uma sexta de sucesso, um final de semana repleto de bênçãos. Toda dificuldade é posta por terra, porque a visão que nós estamos seguindo não é fundamentada no coração, nem fundamentada na carência humana, mas é a visão que vem do alto, é a visão que nos faz andar em lugares altos, Deus. Olha para todos os pastores, abençoa o corpo diaconal, abençoa as crianças, os homens e as mulheres. Gera vida no nosso interior. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Que Deus abençoe tua vida, querido. Que você tenha uma noite de paz. Que o nome do Senhor permaneça sendo glorificado através da sua vida. E agora, 2 minutinhos. Parabéns para você. Nessa data querida, feliz aniversário, Gladys. Diaconisa Gladys, feliz aniversário. Que Deus abençoe. Amanhã é aniversário dela. Eu estou sendo o primeiro, estou dando parabéns hoje. Mas amanhã Gladys faz aniversário. Eu sou grato a Deus pela tua vida, Gladys.
E eu tenho certeza que toda a minha família também é. Que o rio de Deus continue fluindo através da sua vida. Amanhã você completa mais uma primavera. Deus te livrou e Deus te ama muito, e nós também. Nunca se esqueça. Nós amamos e reconhecemos o que você carrega, né? Prefeito e subprefeita, você e Vani da Taquara. E tem uma criança que eu amo muito. Ele é um amor. Eu gosto muito dele. Bernardo. Bernardo faz aniversário hoje. É o filho do Bruno, o neto da diaconisa Leila. Feliz aniversário, Bernardo. Senhor, abençoa a Gladys, faz aniversário amanhã. Abençoa, Senhor, e cuida do coração, cuida da mente, do temperamento do Bernardo. Abençoa esse casamento do Bruno e da Mari. Que a tua palavra, Senhor Jesus, seja o fundamento para eles. Que o Bernardo se alegre, dê saúde, que por onde o Bernardo passar, ele cresça sendo uma criança na presença de Deus, uma criança abençoada por Deus. Não para ter riqueza, mas para que ele seja, ó Pai amado, um instrumento de milagres, um instrumento de bênção para a geração que está vindo. Cuida do Bernardo, ó Deus, e cuida da Gladys, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós. Se você crê, toma posse e recebe. Em uma só voz diz, amém. Que Deus te abençoe. Quero te ver presencial domingo. Santa Ceia, 4h30 da tarde. Fique em paz, Deus te abençoe. Aleluia.